Entra. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, estou diante de vocês para falarmos de um tema muito importante, que é a libertação de África. Entra. Estou a ver aqui o meu mano Garcia Manzambe, José, que já está conosco. Muito obrigado, mano. Vamos ter um tema muito importante e sobre a libertação dos povos de África. E vamos escutar junto esta música para vermos como é que os europeus, quando chegaram nas nossas terras, de que forma nós, africanos, estávamos organizados. Tínhamos os nossos reinos constituídos, tínhamos estruturas políticas que funcionavam em muitos reinos, tinha também províncias e administradores provinciais. Fabricávamos economicamente, transmitíamos conhecimento, os nossos ancestrais transmitiam conhecimento através da via oral, mas esse conhecimento passava de uma geração a outra. E em termos espiritual, tínhamos também a nossa crença, que é a crença africana. Então, enquanto as pessoas estão a entrar, vamos escutar esta música juntos. Quando chegaram, me encontraram organizado. Eles disseram que eu não sou civilizado. Eles entraram em Banza Congo. Quando eles chegaram, nos encontraram, já estávamos organizados. Quando chegaram, encontraram o rei Zingankuvu. Mas mesmo assim disseram que nós não somos civilizados.
Mais tarde, começaram a pegar os meus filhos dessa terra, começaram a levarem na América, na Ásia, na Europa. Até fui fazer uma guerra mundial, que eu nem sei de onde veio. Entra, meus irmãos. Entra, meus irmãos. Entra, meus irmãos. Mamazinga, mama mafuta, civilizei, yakala kwame, civilizei, civilizei com Papai Ndaka, muito obrigado. Papai Tito, Abraão também está conosco. Até o Diogo Cão, quando chegou, ele ficou admirado vendo a organização dos nossos reinos. Naquele tempo não havia hospitais, mas as pessoas viviam, se tratavam. Até o Diogo Cão se perguntou como. Então estávamos organizados. Ambita Miguel, viva! Muito obrigado. Estou a gostar de ver seguindo essa intervenção, essa conferência. Vou falar sobre a libertação de África. Civilizei com
Mono ya katafia jeni na kuwa Amerika oh. Mono ya tunga Europa. Mono ya mwananchitu itaisina oh. Vamos fazer guerra mundial. E que nós não sabíamos até de onde veio, o que se tratava. Mamazinga, mama futa, civilizei, yakala kwame, civilizei, unomina, civilizei com. Sempre, toda hora, a nos maltratar. O Diogo, quando chegou, ele viu a maneira da organização e o sistema. Sempre a nos maltratar. Muito obrigado. Acho muitos que entendem que Congo também escutam outras línguas, porque aqui falou-se também numa língua estrangeira do nosso país, que é Angola, que é Lingala, que é uma língua falada no Congo Democrático, e também esta língua se fala no Congo Brazzaville. Então, ele tentou explicar com esta música como é que os nossos antepassados viviam, como é que os europeus, principalmente Diogo Cao, como é que ele vem encontrar esse nosso povo quando ele chegou nas nossas terras. Esta música relata minimamente como que nos encontraram em 1482. Como é que os europeus nos encontraram? Conforme a música em si relata, é que nós já estávamos organizados, já tínhamos banco, que representa a economia de um país. Quando falo de banco, refiro-me de um Nzimbo, que é a moeda
Congo. Esta moeda permitia que a economia funcionasse, mas eles disseram que nós não estávamos civilizados. Como é que um povo não é civilizado já tinha uma estrutura política que tinha um rei e os seus governantes? Tinha uma estrutura de organização que guiava, que conduzia o reino ou os reinos. Tinha uma estrutura espiritual que é a crença africana. Então, quando dizem que nós não estávamos civilizados, um povo civilizado é um povo estruturado. Espiritualmente, politicamente e economicamente. Então, se nós vermos ou fizermos pesquisa, vocês vão encontrar essas 3 etapas. Os europeus nos encontraram nessas etapas, com essas etapas. Tínhamos uma estrutura política e tínhamos a estrutura econômica e tínhamos a crença, que é a espiritualidade. Então, conforme que eles viram da maneira que nós estávamos organizados, eles vieram com um plano de poder nos tirar a terra. A terra é a coisa mais importante de um ser humano. Um ser humano sem a terra não vive. Um ser humano sem a terra morre. E quando você não tem terra, você torna escravo. Então, eles quando chegaram, nos tiraram a terra. Começaram com a colonização. Depois da colonização, já expliquei noutros vídeos que eu fiz. Depois da colonização, lançaram uma outra etapa da escravatura. Começaram a nos vender. Em vez de desenvolver os nossos países aqui, tínhamos que ir desenvolver os países deles. Na Europa, na América, para poder desenvolver esses países. Depois, viram que as resistências dos povos de África estava intensa. Razão pela qual foram preparar, pensando que nós temos que ceder às independências nesses países. Mas sabemos que nós precisamos daquela terra. O que vamos fazer? Vamos mudar o sistema. Em vez do branco dirigir, vai ser eles próprios africanos a dirigir. E cria-se o sistema de neocolonização. E nós ficamos atrás a puxar esses homens para dirigir esse povo. E depois viram que essa etapa também sempre há muitas reivindicações dos africanos. Pensaram num outro sistema, sofrimento intenso aqui próprio, nos nossos próprios países. Então, uma nova forma de escravidão, que é a imigração. Falei sobre a imigração, que é uma nova forma de escravagismo. No vídeo passado,
eu disse que nenhum responsável, nenhum dirigente africano se pronuncia quando está a ver que o africano está a ser maltratado em muitos países. Até na Turquia, muitos africanos ou muitas nossas irmãs já fazem putaria. Um turco já brinca com uma angolana, já brinca com os zairenses, já brinca com um congolês, já brinca com um maliano, já brinca com um ivoriano. Lá na Turquia. Porque é africano. São violadas as pessoas, as nossas mamães. São levadas à prostituição. Os chefes dessas empresas lá na Turquia já utilizam essas nossas mamães para como um objeto sexual. Mas os nossos dirigentes, como estão no programa, na etapa da independência que nós chamamos da neocolonização, os tais dirigentes fecham sempre a boca. E eles sabem que depois do povo ver o sofrimento, sentir o sofrimento que não acaba, vão começar a dizer: até no tempo colonial era melhor. Até no tempo dos portugueses era melhor. No tempo dos franceses era melhor. No tempo dos ingleses era melhor. Quando o povo vai se reivindicar que no tempo colonial era melhor, nasce uma outra fase que eles programaram, que é a nova colonização. Então, naquele vídeo, eu disse que temos que meter fim para essas etapas, para não chegarmos numa nova colonização. Eu vou explicar sobre a libertação, que é o nosso tema, a libertação de África, ou as independências. E eu, nas outras, ou noutros vídeos, eu disse que não somos independentes. Falei categoricamente que o povo africano não é independente. Nenhum país africano é independente. Acho que muitos ficaram com dúvida, mas esse senhor também, o que ele está a dizer? Um país que vive livre, independente, é um país que progressa. Será que o nosso país progredimos? Não. Até o sofrimento aumenta dia após dia. Até o africano é maltratado em toda parte do mundo. Então, que independência temos? Sempre estamos a cumprir com planos e as etapas do regime colonial. Muitos sempre dizem que repete sempre o problema da colonização, enquanto que já somos independentes há 50 anos. E eu repito que ainda não somos independentes. Ainda não somos independentes. Somos ainda colonizados. Muito obrigado, Papá da Costa Maleki. Está aqui conosco presente. Estamos ainda colonizados. Se tivéssemos independente, nós não vivíamos assim. Vou começar. Em princípio, quando chegaram, encontraram as estruturas da maneira que nós estávamos organizados, com os nossos reinos, chegaram, nos dividiram. No caso do reino do Congo, sempre repito, dividiram esse reino em 4 países para eles reinar.
formaram, na Conferência de Berlim, os países que nós vivemos hoje em dia. Temos Angola, temos Congo, temos RDC, temos Gabão, temos Camerun, Côte d'Ivoire, etc, etc. Eles fabricaram os países dele da maneira que eles estudaram, da maneira de nos dividir mais, eles criaram aqueles países. Depois de criar esses países, eles começaram, para nos tirar a liberdade, começaram a nos encontrar, já estávamos organizados. Já repito, estávamos organizados. Tínhamos a espiritualidade. Tínhamos a independência. Temos 3 independências. A independência espiritual, a independência política e a independência econômica. Nós tínhamos essas 3 independências. Um povo livre, ou um povo livre, tem que ter essas independências. É independente espiritualmente, é independente politicamente e é independente economicamente. Nos encontraram livre, independente, com essas 3 independências. Tínhamos a nossa terra e tínhamos independência espiritual, independência política, independência econômica. Vou explicar esses 3. Primeiro, nós tínhamos a independência espiritual. Como? Nós, os nossos antepassados, antes, na crença africana, tinham estátua que eles rezavam, que era a espiritualidade deles, que eles acreditavam, que eles depositavam a fé, representando os seus ancestrais que já padeceram ou já morreram. A natureza em si inspirava como fonte de espiritualidade. As plantas, as árvores, as águas faziam parte da espiritualidade africana. Nós tínhamos crença nessas coisas. Quando os grandes sacerdotes daquela altura, no nosso caso, o Nsaku, ele tinha o poder espiritual que fazia parte da nossa crença de ter sonho para saber que esta planta, essas folhas mais aquela planta, se misturar, vai se dar o quê? Para poder tratar a doença X. Quando epidemias, ele sabia que tem que fazer rituais X para poder curar ou tratar situações, ou ultrapassar situações X e Y. Através da nossa espiritualidade. Ele sabia que a distância que nos separava era entre províncias, que nós chamamos atualmente manicômios, era distante. Então, eles tinham aquela força espiritual de dizer, se eu fazer isto e aquilo, pelo menos o meu irmão que está distante já consegue entender o que eu quero falar. Hoje em dia temos telefone, mas na altura não tinha telefone. Então, a espiritualidade era uma coisa forte. Os pássaros, aves, comunicavam a mensagem do homem de um lado para outro. Acreditávamos nessas coisas. E havia prova sensível disso. As abelhas transmitiam a mensagem através da espiritualidade. Através da espiritualidade, as pessoas começaram também a
a ter visão de criar certas coisas. Isso espiritualmente. Tínhamos essa independência espiritual. Depois, tínhamos a independência política, através dos nossos reis. Eram organizados. Já tínhamos rei e províncias. Já sabiam que quando tem uma situação, tem que se resolver dessa forma, daquela forma. Havia justiça. Quando uma pessoa comete um erro, é punido. Outros tinham que pagar pelo erro que ele cometeu. Havia justiça que funcionava. Razão pela qual vocês veem no baixo daquela árvore, Yalanku, era uma praça onde as pessoas se reuniam para poder ter soluções de certos problemas, de certos crimes que as pessoas cometiam naquela altura. Politicamente, havia um rei, o adjunto, os secretários, havia pessoas que acompanhavam o rei. Então, éramos organizados politicamente. Havia chefe de aldeias. Fomos a Mavada. Hoje em dia chamamos sobas, né? Havia chefes de clã que representava clã X, clã Y, clã M, clã... diferentes clãs. Havia sempre representantes. Então, tínhamos a independência política. Sabíamos organizar da nossa maneira. Quando tem um problema que não estamos a conseguir ter uma solução, as pessoas se reuniam para ter solução deste ou daquele problema. Independência política. Sabíamos eleger os nossos chefes de clã, os nossos chefes das aldeias, os nossos reis. Reúne-se clãs e clãs de um lado a outro, tiram a conclusão e metem o rei no poder. Éramos livres politicamente. Isso tudo que estou a falar antes do colonizador chegar nas nossas terras. Essa é a segunda independência, que é a independência política. E a independência econômica. Éramos organizados de forma que a política funcionava. Tínhamos pessoas que já fabricavam, já fazíamos agricultura, já estávamos a fabricar, a transformar o ferro, já sabíamos fabricar armas. Não é arma de fogo, mas armas com essas pessoas que faziam esse trabalho. Já estávamos a fabricar panelas de diferentes formas, louça de diferente forma. Não vieram nos encontrar nós a comermos nas folhas das árvores. Não. Já estávamos a fabricar instrumento para fazer pesca, instrumento para fazer caça.
Já tínhamos escolas. Vamos me perguntar, vamos dizer, que tipo de escola? Havia escola ancestral de transmissão de conhecimento oral dos mais velhos aos mais pequenos. Quer dizer, uma transmissão oral de conhecimento de geração em geração. Quando um mais velho da família tem um poder Y, ele transmite esse poder ao seu primogênito. Obrigado, papá. Sim, Alberto. Xará. Está aqui conosco, obrigado. Transmitia esse conhecimento. Já estávamos a fabricar coisas. Muitas coisas que os africanos fabricavam naquela altura, quando os colonizadores chegaram, levaram nas suas terras. Hoje, encontra-se nos museus, no Vaticano, principalmente, conforme sempre eu martelo, que os católicos são as pessoas que vieram, os missionários, são as pessoas que vieram com a palavra de Deus para entrarem inteiramente na vida do africano e explorar o africano a 100%. Dominar o africano a 100% através da Bíblia, através da palavra de Deus. E esses católicos são os primeiros a massacrar a nossa cultura. São os primeiros a massacrar a nossa espiritualidade. São os primeiros a massacrar a nossa política, independência política. São os primeiros a massacrar a nossa independência econômica. As nossas independências econômicas. E vou dizer uma coisa, para ilustrar que economicamente já estávamos organizados. Para transmitir a troca num país, a coisa essencial ou importante é a moeda. Imagina, naquela altura, os nossos antepassados já tinham moeda, nzimbo, para realizar troca. E depois vem dizer, nós não estávamos organizados. Como? Se já tínhamos independência econômica, espiritual, independência política, independência econômica. Agora, tínhamos toda essa independência. E quando eles chegaram com os missionários, sempre martelo os missionários, começaram com a divisão. Vieram estragar a fonte da consciência da pessoa, onde reside a força invisível de Tatanzambi. Começaram a estragar a espiritualidade do africano. Tudo que nós fazíamos, todas as plantas que nós descobríamos, todas as folhas que nós sabíamos que se fazer essa folha, se pegar essa folha, a pessoa que está ao teu lado não te vê, tudo isso tornou feitiçaria. Se você falar a língua do inseto e chamar o inseto vir nas tuas mãos, és tratado de um feiticeiro bruxo. Se você ouvir a voz de um pássaro, que esse pássaro está me transmitir essa mensagem, essa pessoa é considerado feiticeiro. Estragaram toda aquela comunicação espiritual que nós tínhamos com os nossos ancestrais. Pegaram as estátuas que representavam os ancestrais. Levaram, queimaram.
tudo tornou feitiçaria. Tudo tornou bruxaria. Então, eles vieram com a palavra de Deus dele, dizendo que é esta palavra que vai vos salvar. Deixa aquelas coisas todas, porque aquelas coisas todas é a feitiçaria. Convenceram o rei aceitou. Logo que o rei aceitou, foi batizado, tirou o nome dele, tirou a língua, começou a entrar a língua portuguesa, tirou com a espiritualidade, todas essas coisas. Primeira coisa que nós perdemos, a independência, perdemos a independência espiritual. Primeira perca, independência espiritual. Depois, deixaram os reis a funcionar de um lado para o outro, onde ia, encontravam sempre rei, a tentar lhes darem valor, enquanto que para lhes comprarem bem, até lhes darem xará dos seus reis da Europa. No caso do Zingancuvo, teve como xará um rei que já faleceu, o Dom João. Então, começaram a entrar agora no lado político. Já estragaram a independência espiritual. Começaram a atacar a independência política. Pouco a pouco, começaram a dominar os nossos reis. Dominar, eles até, em vez de estar a pegar reis através de costumes, de pegar através de clã, eles mesmos, os colonizadores, começaram a implantar reis dele. Dividiram os reinos. Criaram reinos nas províncias. Cada soba era nomeado rei de fulano do sítio X. Cada fulano era nomeado rei no sítio Y. Cada fulano era nomeado rei no sítio Y. Vieram politicamente também, padecemos. A razão pela qual nós vimos o rei Nkangavita tentou fazer todos possível para recuperar a autonomia política, também não conseguiu, foi atraído pelos próprios irmãos, porque os católicos já estragaram a independência espiritual. As pessoas já estavam dominadas, ou já estavam dominadas. Como já estavam dominadas, tudo o que você fazia no teu próprio irmão, o teu próprio irmão que já não tem consciência, que o Deus já não habita no cérebro dele, quem habita é o católico com a sua igreja, com a sua religião, então ia queixar. Tudo que você vai organizar, o colonizador já sabe. Já os meteram ao rei também, que funciona com as ordens dos colonizadores. Começamos a perder. Vieram para nos acabar mesmo com as independências políticas. Então, trouxeram países. Criaram países. Vários reis num país, criaram um país. Juntaram tudo, criaram um país. Criou-se a divisão entre vocês. Então, daí perdemos a independência política. Depois de perdermos a independência política, no lado econômico, o que houve?
Um Nzimbo, que era moeda no reino, tiraram. Fundaram a moeda deles. Vieram meter Makuta. É para enganar um pouco, mas era escudo. Em muitos países meteram o dinheiro que eles entenderam meter. Um Nzimbo desaparece. As pessoas que fabricavam instrumentos começaram a lhes matarem. Começaram a pegar as pessoas fortes, que sabia que tinha conhecimento, pegando essas pessoas, levar na escravatura. Levaram na América, levaram na Europa. Para quê? É para eles estudarem como é que eles fazem isso e aquilo. Destruíram as escolas de transmissão de conhecimento dos nossos mais velhos aos jovens. Economicamente, começamos a perder. Basta ter um dom de criar, faz louça ou faz panelas de barro. Basta ver que você tem muita fama, vão te procurar um problema até que te matarem ou te meterem na prisão. Basta saber que você transforma ferro, consegue fazer instrumentos de ferro, metais. És pegado, automaticamente você é morto. Perdemos tudo. Obrigado, papai, tu aluno Ndama Kimpuidi, Luquen. Muito obrigado. Começamos a perder. Perdemos a independência econômica. O dinheiro mudaram. Que o Nzimbo. Já não tínhamos independência espiritual, já não tínhamos independência política e já não tínhamos independência econômica. Tornamos pessoas sem nada. Conforme eu disse, que a terra é a coisa mais importante na vida de um ser humano. A partir da terra, nós transformamos a terra para fazer o ferro. Através da terra, nós plantamos para podermos se alimentar. Através da terra, nós tiramos planta para fazer madeira e construir as nossas casas. A terra é a coisa mais importante da vida de um ser humano. E nós perdemos a terra. Perdemos toda essa independência que nós podemos ter. Independência espiritual, independência política, independência econômica. Eles meteram na independência, na espiritualidade, meteram o cristianismo no nosso lado. E no lado norte, colocaram o islamismo. Porque o Islã e o cristão são embora irmãos. Onde vieram, é a mesma coisa. São os europeus que faltava uma espiritualidade, tiraram a espiritualidade dos outros, levaram no Roma, onde foram criar o cristianismo. Mas são irmãos. Então os outros ficaram no norte a dominar espiritualmente aqueles povos do norte, de África, e nós recebemos a dominação dos colonizadores, que é o cristianismo. Trocaram a nossa espiritualidade com o cristianismo e Islã.
politicamente, colocavam rei, viram que o rei também já estava outro, havia muitas reivindicações, aboliram aquilo, fizeram países, criaram países e, ao mesmo tempo, meteram presidentes que era deles e os reis eram sob o controle deles. Perdemos a independência política. Economicamente, eles começaram a trazer fiambre, marmelada, coisas já que eles transformaram, embora com nossos próprios produtos. Começaram a trazer para nós se alimentarem com aquilo. Um senhor, ele me fala sempre que o africano não tinha nada. Quando chegaram, eles pegaram mandioca que nós comemos, essa planta veio do Brasil, esse não sei o que, papai veio não sei de quê. Mas você sabe quantas plantas que foram para a Ásia? Quantas plantas que saíram da África foram para a América? Quantas plantas que saíram da África foram para a Europa? Havia muita troca. Quer dizer, o branco tirava aquilo, vinha plantar aqui, pegava aquilo e ia plantar no outro lado. Meteram em confusão certos costumes de alimentação das pessoas. Então, economicamente, também perdemos. Agora, conforme disse, tudo isso estava no plano do colonialismo. O Papá Gabriel Ambrosio. Ok. Mukinto Adituina, muito obrigado, meu irmão. Mamá e Papá Tualundama também disse que, irmão, luta, estamos juntos. Ok, estamos juntos, vamos vencer. Sim, senhor, vamos vencer. Tem o Papá Gabriel também que nos escreve que é preciso espalharmos as mensagens aos nossos distraídos dessa região africana. A terra é sagrada e ninguém poderia apropriar-se. Fala Bunseki Fukiao. Está certo, irmão. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Papá Gabriel. Então, perdemos isto. Quando perdemos a terra, perdemos o quê? O que eles fizeram? Vieram nos dar. Depois de um certo tempo, viram que havia sempre resistência de mamãe Kimpavita, mamãe Mafuta, não sei o que, tantas resistências. Então, Tulanta, Buta e tudo isso. Então, decidiram ceder a independência. Uma farsa, uma mudança de etapa. Então, vieram nos dar as independências. Conforme disse, nós já estávamos preparados, seja economicamente, já não tínhamos nada, tudo nos levaram. Já não tínhamos como fabricar. E vou dizer uma coisa economicamente. Quando os brancos chegaram, os europeus chegaram à nossa terra, eles vieram com arma tipo caiangulo, aquele caiangulo, aquelas armas antigas. Eles trouxeram aquelas armas. Não tinha nada arma mesmo sofisticado que eles aqui na Europa tinham. Não! Tinha aquelas armas só caiangulo. Porque a primeira arma foi fabricada na China, através de bambu. Mais tarde, são os árabes que fizeram a arma. Os europeus vieram a fazer a arma muito mais tarde. E quando vieram, os nossos fogerão, esses que trabalhavam com ferro, pegaram o caiangulo, fizeram o caiangulo. Fizeram aquela arma que os portugueses trouxeram. Fizeram. Ao mesmo tipo de arma. E eles usavam produto. Não é aquele fogo da Europa que eles metiam. Pegavam produto de África. Eu já vi esse produto. Vem das nossas plantas mesmo. Pegava, metia naquele sítio onde tinha que criar fogo. E depois, com a força de apertar aquela maneta para poder bater e dava tiro. O tiro saía. E eles fabricavam, vieram encontrar aqueles nossos mais velhos, fabricaram aquela arma que os portugueses, que os colonizadores trouxeram. Disseram, essa gente são capazes, se não deixarmos essa gente que fabrica ferro, que transforma ferro, então um dia vamos ter problema grave. Começaram a les matar. Outros les mandaram na escravatura. Havia na Europa, outros na América. É lá onde se parou de podermos
avançar na tecnologia e talvez até fabricar bombas também que podíamos estar a fazer através dos nossos próprios produtos nacionais, tradicionais. Então vieram parar com aquilo. Nos deram a independência. Nós que já tínhamos perder todas essas independências. Eles foram. Nem formaram pessoas, só alguns assimilados que eram sobre a responsabilidade deles, que eles deram a instrução. Então, eles se esconderam, meteram o africano a dirigir o próprio africano. Faça as independências. Isso é que veio a neocolonização. E a neocolonização hoje em dia até é pior. Porque perdemos tudo. Mesmo o dinheiro que nós usamos é fabricado aqui, na Europa. Tudo. Politicamente não temos nada. Economicamente não temos nada. Que independência temos? Agora, vou vir num ponto muito mais essencial. Como é que podemos fazer agora para se libertar? Como é que podemos fazer para se libertar? Para sermos independentes? Como é que nós podemos fazer para retomar essas independências que eu acabei de citar, essas três independências? Independência espiritual, independência política, independência econômica. Em primeiro lugar, nós vamos começar na independência espiritual. Considerar a nossa espiritualidade. Deixar a espiritualidade dos outros. Acabar com o cristianismo. Deixar por completo o cristianismo. Meta à parte. O islamismo, meta à parte. Pega a vossa espiritualidade africana, põe à frente. Acredita na natureza. Segue os efeitos da natureza. Acredita nos teus ancestrais. Faz rituais conforme os nossos mais velhos faziam antigamente. Fizemos voltar, antigamente, falando com plantas, com árvores, com pássaros, com insetos. Temos esse poder. Podemos chamar o inseto através do nome dele. O inseto vir até na tua mão. Podemos saber que esse pássaro que está a passear assim, esse pássaro quer dizer X. Esse pássaro apareceu aqui, apareceu mais aí, apareceu mais aí. Então, o que ele quer transmitir essa mensagem? Entrarmos nesse conhecimento para sabermos o conhecimento da natureza através do homem. Nós perdemos isto, que é a grande força espiritual dos nossos ancestrais. Voltamos daquilo. Acreditamos nas almas já morreram, nos cemitérios, fazer rituais. Eu já disse que há pastores que são pastores, mas como eles são chefes de clãs, quando chega no momento de ir fazer rituais, ele deixa o que de pastor, vão e fazem rituais como. E por que nós não podemos deixar e se metermos diretamente na nossa tradição? Repetirmos, estudarmos como é que os nossos mais velhos viviam espiritualmente. Eu me lembro a minha mãe, quando vamos receber visita em casa, ela sabia. Ela vai dizer, meus filhos, fazem muita fuba, porque hoje vamos receber pessoas, vão vir em casa. Nós admitimos, a mamãe também, como então a mamãe também? Como é que você está a dizer isso? Disse, um dia vem nos revelar o segredo. Ela disse, meus filhos, sabe o que? A Bélia anda me falando. E no mesmo tempo, vamos ver também, a família começa a chegar. A Bélia anda me comunicar. Como? Vem, gira na tua orelha 3, 4 vezes, vai, volta até lá onde está a tua visita. Depois, mais tarde, vem mais, gira mais na tua orelha, volta aí também vai girar, como qual essa abelha está a vir transmitir a mensagem. Está saindo o homem que está saindo no lugar dele para vir aqui e está a vir rápido para me ensinar que eu vou receber uma visita. E à tardinha você vai ver só que uma família chegou.
E começamos a inteirar, pouco a pouco comecei a me inteirar nessa espiritualidade, comecei a compreender muita coisa. O meu pai começou a me explicar muita coisa, comecei a entender. Embora que era cristão. Então, voltamos. Se nós voltarmos, teremos já uma força espiritual. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que o africano deve fazer. Deixar o cristianismo, deixar o islamismo, se meter diretamente na sua própria crença. Acreditar nos seus ancestrais. Acreditar na espiritualidade, na natureza. Acho que se fazer essa pesquisa, você vai encontrar. E já escrevi certos artigos acerca da natureza, a relação o homem e a natureza. Vão no grupo Congo, vão ver, vocês veem o homem e a natureza, vão ver o artigo que eu tinha feito sobre isso. Meti a relação que tem nós com árvores, a relação que nós temos com a água. A água, vivemos, a água tem espiritualidade, tem espírito das águas. E os nossos mais velhos se comunicavam com esse espírito. Como? Então, tentamos saber isso, então nos enteramos, vamos ver que vamos ter a liberdade, a independência espiritual. E quando tivermos a independência espiritual, todo homem, para termos a independência política, todo homem que vai dirigir os nossos países africanos deve ser um homem que acredita na crença espiritual africana. Ele sabe que a primeira coisa na vida dele é a África. Ele sabe que a cultura que ele deve se abraçar é a cultura africana. E esse líder tem que sair um líder que é membro automaticamente que reconhece a espiritualidade africana. E ele que pode dirigir um país. Ele dirige o país e respeita as normas culturais do país, as normas espirituais do país, fazem constituição dos países através da forma da nossa cultura, respeitando tudo que é nosso. A bandeira não pode ter cor da colonização dos colonizadores. Não. Os símbolos do nosso dinheiro não vai ter símbolos. Não, tem que ser dos nossos antepassados, nossos reis, as coisas que figuram a nossa cultura, que representam a nossa cultura. Uma Constituição bem elaborada que respeita os valores culturais africanos. E esses líderes, quando esses líderes saírem e meterem cada responsável provincial, não sei o que, das administrações, pessoas que respeitam a espiritualidade e a cultura africana, vamos ver que teremos a independência política. Porque agora não temos. A razão pela qual eu digo que não somos independentes. Não temos a independência espiritual. É por isso que eu digo que não somos independentes. Não se estão a entender. Agora vamos na terceira fase. Eles nos deram a independência que não tínhamos nem quadro nem nada, tiraram tudo. Temos independência. Qual é a independência econômica? Agora, para termos a independência econômica, temos que respeitar o que é nosso. Respeitar, valorizar a terra, que é a base de toda a economia do ser humano. Valorizar a terra. Copiar
Já perdemos tanto tempo. Hoje a China está a desenvolver em cópias. Pega o telefone, acaba de partir aquilo, começa a tirar de uma coisa a outra, começar a estudar esse telefone, começar a espalhar e depois começa a estudar como é que eles fizeram para juntar isto e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo para poder fazer aquilo. Para hoje ser um telefone. Como é que eles fizeram para fazer uma arma? Pegaram ferro, pegaram isso, pegaram aquilo, meteram o quê? Para fazer bomba. Então, primeira coisa, se organizar, fazer, valorizar a terra. Fabricar o que é nosso. Se alimentar através daquilo que nós temos. Quando sabemos valorizar a nossa terra, vamos fazer as trocas equitativas. Vamos saber valorizar essa coisa que eu tirei da minha terra. Eles aí estão a precisar. Para poder eu ter isso, tenho que saber negociar com essa minha matéria-prima que eu tenho, para eu ter a coisa dele que eles têm, isso e aquilo. Quando sabemos valorizar a nossa própria terra. Agora, o que acontece? Nós não sabemos valorizar a terra. Quem vem trabalhar nossas terras são outras pessoas. Deixamos embora os chineses se ocupar embora da terra do Luanda até Bazacongo, passando até no Coimba, até no Buela. Todas as matas você vai encontrar um chinês aí de um lado para o outro. Desculpa, não estou contra o chinês, né? Nem estou contra um branco qualquer que seja. Mas estou contra o sistema. Então, se nós começarmos a entender isto, valorizarmos a terra, estarmos a produzir, como é possível uma terra como Mbanza Congo, onde quando chuva cai toda hora, quando o pássaro está a passar e ele deita um grau de feijão ou de qualquer semente, aquilo sai e produz. Mas como é possível um povo desse morre de fome? Não está vendo que não tem lógica? Não tem lógica. Por quê? Meteram na cabeça do povo, tem que ter só aquela grande coisa, tem que ter carro, tem que ter não sei o que, tem que ter, não quero trabalhar na agricultura, porque ficar assim no mato, isso aí é maltratado, sou do mato, não sei o que, então tem que ficar também um homem modelo da cidade, não sei o que. E quem vai produzir? Morremos de fome. Então, valorizamos a terra, começamos a criar, estamos a fabricar coisas, tentarem com essa inteligência que nós que aprendemos, tentar meter essa inteligência, usando, repetindo, como eram os nossos antepassados, transmitir os conhecimentos dos mais velhos aos mais pequenos. Os mais velhos que têm conhecimentos, que eles sabem que se eu fazer isto aí e aquilo, conseguimos voar. Que ele transmite isso. Que ele transmite isso na pessoa e aquilo vai ser uma escola. Aquele que tem um conhecimento, que ele sabe que esse conhecimento poderá ajudar para a nossa economia, que ele transmite isso na geração que segue. É assim que nós teremos a independência econômica. Esse que sabe que essa folha, se eu pegar essa folha trata-se a doença X. Transmite-no, que faz as escolas de transmissão de conhecimento tradicionais. Tem que se criar essas escolas. Quando se cria essas escolas, passa-se a transmissão dos conhecimentos, então aí vamos sair na dependência dos outros. Quando nós
tem a dor da cabeça, estamos a correr e ir procurar aspirina, enquanto que tem um medicamento tradicional que você pode tomar, acabou. Enquanto que tem uma folha que você pode respirar só o cheiro daquela folha, a dor da cabeça passa. Pode ter gripe, pode, em vez de ir pegar tanto produtos químicos misturados, você pega isso tudo, coloca numa banheira, se mete, se mergulha, tapas o quê? Pronto, já estás bem. Se nós valorizarmos isto, conforme vivíamos, fazermos escolas de transmissão de conhecimento, porque temos certos mais velhos que ainda existem até hoje, que têm esses conhecimentos, aí teremos a independência econômica. Valorizar os dons de certas crianças. Eu tinha meu primo, que hoje em dia vive aqui comigo. Ele tinha um conhecimento tecnológico. Na altura éramos pequenos. Tínhamos minimamente idade de 10, 11 anos. Ele fabricava arma de fogo. Ele fabricava bomba através de... cortava um ferro, não sei o que, com tubo. Ele fabricava, sem meter nisso. Quando vou bater um ferro lá dentro, então vai se encontrar, cruzar com aquele fogo e rebenta-se uma coisa. Então, ele começou a fabricar aquelas coisas. Fabricava carros de bambu. Nós subíamos aquele carro, chegávamos numa montanha, descíamos com uma velocidade até chegar no rio. E nós gostávamos muito desse nosso primo. Todos nós. Até ele cantávamos. Perico disse a Bimi, ele é um motorista muito forte. O Perico disse quando ele está aí, não sabemos. Nós todos tornamos quase tipo ídolo desse nosso primo. E todas as crianças só queriam ficar ao lado dele, porque ele fabricava muita coisa. Te fabrica uma arma, quando você está andando com aquela arma, estás muito contente. Te fabrica um carro, quando você está andando com aquele carro, fica muito contente. E essas crianças que têm esses dons estão em todo lado. Esses dirigentes, se somos independentes politicamente, esses dirigentes criam escolas de conhecimento para poderem valorizar essas crianças, para poderem aproveitar o dom dessas crianças. Está vendo? E esse dom vai nos criar. É ali onde vão sair savants, sábios. E vamos começar a criar cada coisa. Você mete essas crianças que têm essa sabedoria, lhe mete num sítio, fica aí a aprender, a estudar, a poder lhe dar possibilidade deles evoluir. E a partir de lá, vamos ver que economicamente também vamos ser independentes. Só dessa forma, só desta forma é que nós teremos a independência econômica. Copiar, estar sempre a pegar coisas dos outros, a mandar chamar sempre coisas que vêm do exterior e nós próprios não produzimos, não vamos a lado nenhum. 500 anos de copiar a espiritualidade dos outros não nos levou a lado nenhum. Somos cristãos desde 1482 até hoje. Não houve mudança, nem uma transformação se fez, nada. Não aproveitamos. Politicamente também, nada. Não tivemos nada. Então, temos que procurar essas independências que eu acabei de citar. Independência espiritual, independência política, independência econômica. Se tivermos essas independências, a África vai para diante. E lá seremos totalmente independentes. Por enquanto que ainda não temos essa independência, essas independências, somos ainda colonizados. Então,
meu povo, procuramos a nossa liberdade. Procuramos a nossa liberdade para que tenhamos a verdadeira independência. Muito obrigado a todos que me seguiram. Acho que não houve pergunta. Se tiver pergunta, vou tentar responder. Não. Ninguém me colocou uma pergunta. Pronto. Essa é lá que nós podemos ter a independência. Se nós não tivermos a independência espiritual, não tivermos a independência política e não tivermos a independência econômica, meus irmãos, passaremos séculos e séculos na dominação, passaremos séculos e séculos na colonização, porque tudo isso está no plano de Lincoln. William Lincoln, que eu sempre cito, ele fez um plano para nos dividir no sentido de que nós sejamos colonizados para sermos colonizados eternamente. Será que, meu irmão, aceita ser colonizado eternamente? O tempo é esse. Nós estamos a abrir o caminho para que o africano abra a mente, para que o africano entenda, para despertar o africano, para que a próxima geração eles tentem ver luzes da liberdade. Muito obrigado. Lussara aqui Ambote. Muito obrigado a todos que me seguiram. Todos meus irmãos. Pangui da Costa, Papa Miguel Niva, Papa C. Alberto, Papa Tualundama Kipuidi, Papa Gabriel Ambrosio e tantos outros que me seguiram. Papa Garcia e muitos outros que eu não citei. Muito obrigado. Acho que é melhor partilharmos esse vídeo. Não tenha medo de me criticar. Eu gosto das críticas construtivas, no sentido de dar a sua proposição também. Quando você me critica numa coisa que eu cometi ou fiz um erro, também tenta me dar a tua solução para que avançamos, para que ajude na desperteza dos nossos povos africanos, que até hoje estamos a dormir. Estamos a pensar que somos independentes enquanto não somos. Essas três independências que eu acabei de citar. Repete isso várias vezes. Independência espiritual, independência política, independência econômica. Será que nós temos essa independência? Começa a se fazer essas perguntas. Quando a pessoa começa a se fazer pergunta, então essa pessoa está a querer saber. Razão pela qual as religiões europeias nos dizem aquilo que Deus sabe, vocês não deixa só Deus fazer aquilo que ele entender. Não faz perguntas, porque tudo que está além disso, Deus que sabe. Não. Você começa a se perguntar. Quando a pessoa está a fazer perguntas, então essa pessoa tem interesse para ter conhecimentos. Então, temos que ter essa coragem de poder se fazer perguntar para nós próprios se conhecermos. Muito obrigado a todos. Irmão, faz favor, responda-me sobre a política. É para repetir sobre a política. A política no Reino do Congo. Acho que já falei disso, Mano Gabriel, sobre a política conforme era organizada no Reino do Congo. A política no Reino do Congo era organizada da seguinte maneira. Havia lá um rei que era eleito, esse rei era eleito através de etnia ou que se reunia. Você sabe que nós temos três poderes, Nzinga, que é poder político, Mpanzu,
que é o poder econômico e militar, e temos em Tsaco, que é o poder espiritual. Então, esses três clãs, que fez também muitos clãs que nasceram, se reuniam para poder eleger o rei. O rei saía sempre no clã Nzinga, que esse clã também se reunia para poder escolher um rei que representava o reino do Congo. Mas todas essas forças estavam em todos os clãs que nós encontramos dentro do reino do Congo. E dentro do reino do Congo tínhamos chefes das aldeias, fomos a Mavata, tínhamos chefe de clã, fomos a Makanda, seja no lado paterno ou seja no lado materno. Então, no lado maternal. Então, havia sempre esses chefes. E esses chefes eram também escolhidos pelo grupo de pessoas dentro de cada clã ou etnia. E quando tem problemas de crime, havia justiça que funcionava. Justiça funcionava no sentido de que tomava medida do erro da pessoa, seja pagava multa ou era condenado também à morte. Quer dizer, a justiça também funcionava. Politicamente, tínhamos uma estrutura que funcionava antigamente. E essa estrutura foi destruída. Então, é lá onde eu disse, perdemos a independência espiritual. Desculpa, perdemos a independência política, neste caso. Então, acho, não sei se tem mais uma outra pergunta, senhor Gabriel. Muito obrigado. É assim que funcionava politicamente o Reino do Congo. E a razão pela qual o doutor, o professor Bashikama, fala da democracia no Reino do Congo. Porque cada coisa que eles faziam se reúne. E hoje em dia podemos ver isso. Quando os Bakongo resolvem os problemas, você vê cada coisa, em vez da pessoa decidir sozinho, vão se reunir num sítio, toma a decisão todos juntos, e depois a tal pessoa vem representar o grupo. Quer dizer, a razão pela qual o doutor Bashikama falou de que a democracia já existia no Reino do Congo, através dos nossos costumes. Então, politicamente, funcionava, seja justiça, as direções, e tínhamos províncias. Havia os representantes do rei em cada província, em cada zona. E assim, politicamente, funcionou o Reino do Congo. Muito obrigado. Se já não tem mais pergunta, obrigado, irmão. Eu também, muito obrigado, Pangue Amém. Gabriel Ambrosio Winer. Tchau a todos.